Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Renata Rissetti e dentro do YouTube eu abordo o poder dos acessórios interligado, autoestima, imagem pessoal. Claro, posicionamento. Mais para frente vamos falar sobre visagismo também. Então, assim, mas hoje eu quero falar sobre a parte um pouco relacionado à minha vida, mas de um contexto geral, muitas pessoas passam por esse processo que eu estou falando de transição e adaptação. Eu precisei pausar, eu passei por um processo de transição e agora estou passando por um processo de adaptação. E o que vocês precisam entender não é sobre a Renata. Sempre na vida precisamos tomar decisões, mudanças acontecem e a gente precisa se adaptar a situações, cenários diferentes, mas dentro desse contexto, eu quero falar para vocês como a minha autoestima me ajudou a me escolher, me ajudou dentro desse cenário atual que eu estou vivendo. Tanto que eu fiz o meu último vídeo dentro do YouTube, foi 17 de junho. E eu estou retornando agora, dia 16 de dezembro. Então, gente, não tem sido momentos fáceis, mas assim, o que eu posso dizer? Trazer para vocês que a minha autoestima, ela me ajudou. Aí vem a pergunta, como que ela te ajudou, Renata? Então, gente, eu vou falar sobre a verdade nua e crua aqui dentro. Por que eu quero trazer esse assunto? Porque da mesma forma que me ajudou, pode ajudar outras mulheres. E quando eu falo de mudança, eu não falo só de mudança de país. Eu falo de mudança no contexto geral que você pode estar passando pela sua vida, que você precisa decidir algo, ou dentro do seu casamento, amizade, tudo nós sabemos que é uma escolha e decisão. Ou seja, dentro do cenário que eu me encontrava, gente, eu cheguei aqui, eu precisei rever o que eu ia fazer de fato, as coisas, os meus sonhos, os meus projetos que estava alinhado ao Brasil, já não fazia mais sentido, porque eu estava em outro país, uma cultura totalmente diferente. Então, aí vem o medo, a insegurança, a vontade de desistir, a solidão. Por que a solidão? Porque eu estou num lugar totalmente novo, onde eu não conheço ninguém, mas em um mês praticamente, eu fiquei presa ao meu conceito de não aceitar o novo. Então, quando você não aceita o novo, você fica presa. Ou seja, eu me abandonei, eu parei de treinar, eu parei de fazer as minhas dietas, que eu sempre faço. Minha unha, que eu sempre gostei de cuidar, eu parei, ela quebrou todinha, estava sem fazer.
Gente, eu cheguei num estado, por ser uma cidade muito fria, agora tá frio aqui, que eu não passava nem o creme no meu corpo. Minha pele, ela ficou extremamente ressecada. E teve um dia que eu cheguei na frente do espelho, meu cabelo estava feio, minha sobrancelha definitivamente horrorosa, essa é a palavra, não tem como. Minha unha toda quebrada. Eu falei, meu Deus, eu não sou assim. Eu me abandonei. Então, assim, e eu olhei ali pra mim e eu falei, não, eu preciso mudar isso. Eu peguei ali a pinça, porque eu sei fazer sobrancelha, eu sei fazer unha, tá, gente? Então, eu fiz a minha sobrancelha naquele momento, fiz, voltei, sentei aqui no sofá. Acredito que eram as 10h30 da noite, num domingo. Fiz a minha unha do pé, voltei e fiz a minha unha da mão. Terminei tarde da noite. Já me senti melhor. Fui dormir 3 horas da manhã. Acordei um pouco mais tarde. Minha rotina, tinha abandonado minha rotina. Falei, eu preciso mudar isso. Tomei um banho, lavei meu cabelo e falei, eu preciso sair dessa prisão. Não, eu não sou essa Renata. Porque, de certa forma, eu tinha me abandonado. Então, eu lavei o meu cabelo, hidratei meu cabelo e ele ficou exatamente igual está agora. E eu voltei e me olhei no espelho. E eu falei para mim mesma, eu tô em um lugar de oportunidade. Eu preciso trazer uma transformação para a minha vida. Eu não estou falando de romantizar, não, gente. Não é isso. Então, eu pensei comigo, eu preciso transformar a minha vida. Todos falam que os Estados Unidos é um lugar de oportunidade. Então, eu preciso trazer essa oportunidade para a minha vida. Eu não falo inglês, então fui atrás. Virei para o meu esposo e falei, eu preciso falar inglês. Eu moro num país diferente, numa cultura diferente, e eu preciso me comunicar com essas pessoas. Eu sou uma pessoa comunicativa e eu não me vejo nesse país sem falar inglês. E ele foi atrás. Eu não tinha conta em banco aqui. Eu falei, eu quero uma conta em banco. Ele falou, mas Renata, você nem trabalha e não tem dinheiro. Eu falei, não importa, eu vou ter. Eu vou ter, eu preciso abrir uma conta. Depois da conta, vai entrar dinheiro. Então, foi isso, gente. E assim, eu fiquei também doente, tá? Eu fiquei doente. Devido à mudança, à água, à comida. Então, assim, tudo que eu comia, eu tinha desarranjo intestinal, que eu acabei emagrecendo. Então, assim, foram dias difíceis. Então, eu resolvi me escolher. Porque o seu cenário, em qualquer cenário que você esteja, dentro da sua realidade, dentro da sua vida, você precisa se escolher. E eu precisava passar pelo processo de transformação e aceitar a minha nova vida.